Boa noite a todos. Nesse 13º aniversário do Núcleo Jurídico, vejo que o tema de todos os outros é o tema mais forte, mais esperado por todos, principalmente os operadores do direito, mas deixamos claro aqui, não é, doutora, que o tema foge e ultrapassa qualquer fronteira do direito, até porque o direito é pobre para resolver todas as questões. E aqui, mais uma vez, eu fico com a frase do Santo Agostinho, que disse que devemos ser unidos no essencial, tolerantes no que nos diferencia e amorosos em tudo. Em razão do adiantado da hora, eu passo a palavra à desembargadora Gardênia Duarte para falar por 20 minutos. Sim. Então, deixa eu pegar minhas simples anotações. Boa noite, meus amigos. Realmente, o tema é muito palpitante, muito atual e muito difícil de se falar sobre ele. Porque ultrapassa realmente a nossa limitação em vislumbrar todas as dificuldades das circunstâncias que passam estas pessoas transgêneras. Eu posso dizer que os transgêneros vêm enfrentando há muito, mas há muito tempo mesmo, há muitos anos, essas dificuldades. Tanto quanto outros setores da sociedade que sofreram e ainda sofrem de preconceitos de alta gravidade. Como, por exemplo, os negros, os índios, as mulheres separadas, porque me recordo que, quando eu era pequena, que a mulher, quando se separava do esposo, não havia divórcio. O divórcio é relativamente recente, de 1977. Me lembro de meus parentes e amigos de minha família que diziam: fulana é largada do marido. E era assim, baixinho. Fulana é largada. E essa mulher não tinha mais direitos, era enxotada da sociedade, da vida social, etc. Os negros que tanto sofreram e ainda sofrem preconceito. Nos Estados Unidos, sofreram tanto preconceito que havia banheiros para negros, salas de teatro para negros, escola para negros. Era tudo diferente. Para brancos e pretos. E a coisa foi tanta, as lutas, os ativismos foram tantos, que culminaram naquele massacre em Carolina do Norte, e o que levou ao governo a ter uma reação e tomar uma atitude, e a legislação veio. E há pouco tempo atrás eu assisti um documentário onde aquela menina que teve que ser escoltada, a menina negra que teve que ser escoltada para entrar na escola, é hoje uma senhora profissional e lembra-se daquele fato, do medo que ela passou em ter que ir escoltada para uma escola. Aqui também, muitos problemas. E por aí vai. A companheira, por exemplo, a companheira não se chamava companheira, era concubina. Até que em 1996 veio a Lei da União Estável, e que, posteriormente, através de decisão do Supremo Tribunal Federal, e no julgamento de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, e uma arguição de desrespeito aos preceitos fundamentais, terminou por ser estendida às uniões entre homossexuais, o que foi um grande passo. Mas quando as situações pelas quais passam os cidadãos de dificuldades desse gênero,
são amparadas por lei, na realidade chegam às nossas mesas de magistrados, não é, doutora Cíntia? Muito tempo antes de ser legislada a proteção. E nós temos que lidar com isso, com aquilo que tivemos. Eu, por exemplo, quando juíza da vara de família, tive um exemplo em uma audiência que me incentivou a escrever um livro naquela época. Não havia nem a decisão do Supremo, não havia nada amparando os direitos das uniões homossexuais. Eu escrevi um livro. E porque fiquei pensando, por que a demora de se regulamentar a situação daquele casal homossexual em diferença do casal heterossexual? Não havia diferença. Os problemas eram os mesmos, as dificuldades as mesmas, a busca do direito as mesmas. E o que fazer com aquela família que não era considerada família? Até que veio a decisão do Supremo, que considerou a união entre homossexuais uma união familiar, a exemplo da união estável. Como eu já mencionei, na Ação Direta de Constitucionalidade 7245 e essa foi a última decisão. Aliás, isso foi em 2011, quando, ao apreciar essas duas ações, o Supremo Tribunal, então, estendeu os direitos da união homossexual, estendeu os direitos da união estável, concedidos para homem e mulher, para as uniões entre homossexuais. Os mesmos direitos. E aí, deu-se um grande passo. Vejam bem, não foi legislação, foi decisão do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu tenho, inclusive, que gostaria de dizer a vocês, porque me chamou a atenção. Eu, inclusive, nesta época, fazia uma pós-graduação em Direito do Estado pela Associação dos Magistrados, na escola, EMAB, na Escola de Magistrados da Bahia. E escrevi aqui no meu artigo, porque me chamou a atenção algo que o ministro Aires Brito disse no seu voto. Ele falou o seguinte: e assim é que, mais uma vez, a Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre família formalmente constituída e aquela existente aos réis dos fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso, que sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substituto família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Vocês vejam que esse homem tinha uma visão espetacular. Ele já conseguia antever a necessidade de se tomar uma providência com esse tipo de união, para que as pessoas não ficassem desprovidas de um atendimento jurisdicional. E aí é que trouxe a lei da união estável para que fosse aplicada para as uniões homossexuais, considerando este tipo de união afetiva como família. E isso é muito interessante. E mais, ele disse outra coisa muito bonita em seu voto. Nada incomoda mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal preferência já não corresponde ao padrão social da heterossexualidade. E é a perene postura da reação conservadora aos que, nos insondáveis domínios do afeto, soltam por inteiro as amarras deste navio chamado coração. Isso é um jurista, um ministro, escrevendo no seu voto. O homem entendia perfeitamente, então, as questões do coração humano, as questões psicológicas, as dificuldades vivenciadas pelos homossexuais, que hoje nós abrangemos e chamamos transgêneros. Meus amigos, o preconceito gera a violência. Não temos, hoje, nenhuma legislação específica
a proteger os direitos dos transgêneros. Quanto ao lado da violência, em se tratando de violência, que são altamente perseguidos pela violência, transgêneros, travestis, lésbicas, homossexuais, transexuais, eles são, até hoje, afetados pela violência. Não precisaríamos de tanta legislação específica se observássemos apenas o artigo 129 do Código Penal, que diz que ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é crime. Para qualquer pessoa. Independente de ser heterossexual, homossexual ou qualquer outra. A ninguém é dado o direito de machucar ninguém. Seja dentro de sua casa, seja fora de sua casa, o que for. Seu filho, sua mulher, seu companheiro, seus amigos, as outras pessoas que andam pela rua, é proibido. E não precisaria ser proibido se o homem tivesse amor no coração e um pouco menos de egoísmo. Na realidade, o que nós precisamos é de humanização, de coisas como as que estamos fazendo aqui hoje, de explicar à sociedade, de convidar a sociedade a entender que não existem diferenças. Existe outra também, a nível constitucional, o artigo 5º da Constituição, inciso 41, da Constituição Federal. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Pronto, está aí. Não precisava mais lei nenhuma se o homem tivesse essa capacidade de entender, obedecer esses dois preceitos, que na realidade não precisavam nem estar escritos, porque se tratam da dignidade da pessoa humana. E se nós fôssemos o suficientemente evoluídos, não precisaríamos de lei nenhuma para nos humanizarmos e entendermos esta situação. Mas, meus amigos, infelizmente, nós precisamos de legislação. E não temos, no caso dos transgêneros. Em 2016, a presidente Dilma Rousseff promulgou uma lei muito interessante. Um decreto, número 8.727. Este decreto dispunha sobre a inserção do nome social no reconhecimento da identidade de gênero das pessoas. Olhe bem, travestis e transexuais, no âmbito da administração pública federal, autárquica e fundacional. Eu li um pouquinho a respeito, não sou autoridade neste ponto, os outros palestrantes poderão falar melhor do que eu, mas o transgênero e o transexual, segundo o que eu li, não sei se está correta a minha pesquisa, mas o transgênero é aquele que nem sempre necessita de alterar o seu próprio corpo para atender ao seu autorreconhecimento de gênero. Ou seja, é aquela pessoa que, não se auto-reconhecendo com o sexo do nascimento, necessita que seja conhecida por outro nome e por outro gênero, aquele que ele é realmente. Então, o transgênero não necessita necessariamente dessa modificação. E o transexual é aquele que necessita, psicologicamente, desta alteração no corpo para se sentir bem. Então, este decreto é uma abertura, já permite que o transgênero colocasse na sua certidão de nascimento, o seu nome social, ou seja, aquele pelo qual ele gosta de ser conhecido. Existem até muitos profissionais na área da estética, etc., que são conhecidos por outro nome e já poderiam incluir esse nome que foi denominado nome social na sua certidão de nascimento desde o ano de 2016. E aqui, na própria lei, há um conceito muito interessante sobre identidade de gênero. Diz aqui, na própria legislação, no próprio decreto, artigo 1º, em seu inciso 2º. Parágrafo 1º, inciso 2º. Identidade de gênero. Dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social.
sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento. Eu assisti vários documentários sobre transgeneridade e fiquei pasma, porque eu, sinceramente, não sabia que era de tamanha dimensão e o número expressivo de pessoas que existem com este tipo que convivem com esse tipo de circunstância, o que sofrem, o que passam, causando, inclusive, por problemas familiares, inclusive, não aceitação, o que hoje chamamos de bullying, que levam pessoas a entrarem em depressão e até mesmo a se suicidarem. Então, vocês vejam a necessidade que tinha de que isso fosse regularizado. E foi. Não por lei, como eu disse. 2 minutos? Então, peraí. Eu estou pensando que eu vou falar mais, então vamos terminar rapidinho. Mas peraí, me dê pelo menos 3. No mês de março do corrente ano, pela ADI 7245, houve outra decisão do Supremo. E essa decisão foi fantástica. Determinou que os transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, possuem o direito de alteração do prenome e do gênero e sem que necessite comprovar que fez cirurgia e que está fazendo qualquer tratamento. Então, ele já pode, o interessado já pode ir ao cartório de registro civil de pessoas naturais, dizer que não se auto-reconhece com o sexo de nascimento e mudar o seu nome e o seu gênero, o seu sexo, para o que desejar. Existem algumas regras que vieram depois, através de um provimento do CNJ, a regulamentar isso, para evitar pessoas que queiram fugir do seu nome, para fugir, inclusive, a ações judiciais ou ações penais ou para efeito eleitoral. Existem umas regras. Mas, na realidade, esse provimento, que é o provimento 73, ele traz uma lista de documentos que a pessoa é forçada, é obrigada a apresentar, com exceção, é claro, de comprovar qualquer cirurgia ou qualquer tratamento que esteja fazendo. Basta a sua declaração. Não me auto-reconheço, quero mudar o meu sexo de nascimento e quero mudar meu nome e meu gênero. Essa decisão foi outra decisão marcante e última, também da justiça, porque nós, como eu disse no início, convivemos com isso. O problema chega para nós muito antes do que o amparo da legislação. E no final de meu trabalho, eu descobri que isso não é de agora, porque se vem batendo nesta tecla há anos e há séculos atrás. E eu terminei o meu trabalho, inclusive, com uma frase, e vou terminar, doutora, com uma frase muito bonita. Vou ter que largar o microfone. Uma frase muito bonita de Dante Alighieri, e que eu passo como última mensagem para a apreciação de vocês e a reflexão de vocês. Quem és tu que queres julgar, com vista que só alcança um palmo, coisas que estão a 1000 milhas? Meus queridos, a gente não precisa aceitar aquilo que a gente não quer aceitar. Mas a gente precisa aprender a respeitar. E aí é que está a diferença. Não se respeita porque não se aceita. Não aceitar é um direito de cada um. Agora, respeitar é um dever de todos. Muito obrigada. E desculpa a demora. Obrigada, doutora Gardênia, pela prazer. palestra maravilhosa e que mostra a importância do tema e a urgência de que mudemos e pensemos mais sobre as questões que dizem respeito aos nossos irmãos e os nossos parceiros que estão aí na invisibilidade, apesar de tanta repercussão na mídia, nas novelas, mas que muitas vezes não paramos para refletir a respeito disso. Eu gostaria de
avisar a plateia que quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer por escrito e encaminhar para ser respondida ao final por um dos palestrantes. Dando seguimento às palestras, convidamos a senhora Viviane Vergueiro para fazer a sua explanação. Boa noite a todas as pessoas. Eu estou bastante feliz de poder fazer esse diálogo hoje, essa conversa. Agradeço muito, em primeiro lugar, a Cristiane pelo convite, pelo contato, pelo carinho, né, de me chamar para essa conversa hoje. Também, aproveitando que é uma noite de celebração, né, dar os parabéns ao Núcleo Jurídico, Eliane, Denis. Foi muito bacana conhecer um pouco mais do trabalho que vocês fazem aqui. E, nesse sentido, né, é muito bacana estar nesse espaço hoje conversando sobre uma questão que me é bastante cara, enquanto pesquisadora, enquanto sujeito no mundo também, que são as questões, né, que a gente pode pensar de transgeneridades ou identidades de gênero. E acredito que oportunidades de celebração são também oportunidades da gente refletir sobre nossas práticas, sobre nossos caminhos, e espero que a gente possa, nesse dia de celebração, também pensar como nós nos relacionamos com as comunidades trans, travestis, de pessoas não binárias e de identidades não ocidentais. Para que a gente possa pensar potencialidades de transformação, a desembargadora Gardênia trouxe alguns exemplos no campo, né, tanto de sexualidade, como as uniões homoafetivas, né, quanto em termos das identidades de gênero. Por exemplo, a decisão do STF desse ano, permitindo com que a população trans possa alterar seus documentos sem exigências que, até então, no judiciário brasileiro eram muito presentes, né? Exigências como laudos psiquiátricos, como a exigência de realização de cirurgias, para que pudéssemos acessar um mínimo de cidadania, na verdade, né? Quando o meu nome, Viviane Vergueiro, aparece na divulgação desse evento, de certa maneira, né, a gente contravém uma norma do Estado brasileiro, porque esse não é um nome reconhecido pelo Estado brasileiro. Eu, particularmente, Viviane Vergueiro, não alterei meu nome no meu registro civil. Então, eu acho interessante a gente pensar e situar essas questões de transgeneridades, de identidades de gênero, sempre, né, aos processos de invisibilização, de normatização das nossas formas de perceber o mundo, das nossas formas de nos relacionarmos com nossos corpos, com nossas espiritualidades também, e imaginários de vida. Isso envolvendo a sexualidade, a afetividade e outras questões, né? Acho que, nesse sentido, a gente tem que, necessariamente, pensando nos séculos, né, relacionar essas formas de apagamento, de invisibilidade, de restrições ao nosso imaginário, aos projetos coloniais históricos, né? Quando a gente pensa que só existem homens e mulheres, né, a gente tem que situar isso numa história que ensinou ou tentou ensinar, pelas armas, pela economia, pela política e pelas religiosidades, ensinar muitas comunidades, mundo afora, de que havia um só Deus e de que havia somente duas formas de ser nesse mundo, de homens e mulheres. Isso apaga e apagou diversas outras maneiras e autopercepções de comunidades, como as comunidades indígenas nesse país, né? A gente fala em território ocupado, né? Larissa Luz, que foi trazida aqui, né, das bonecas pretas, né, ela também fala dessas questões de como o colonialismo apagou nossos imaginários, como o colonialismo impede, né, no caso da Larissa Luz, que mulheres negras ocupem lugares de destaque na sociedade, ocupem lugares múltiplos na sociedade. Acredito que pensar nos projetos coloniais, nesse sentido, nos ajuda a pensar o que torna as pessoas trans, travestis, não binárias, tão invisíveis e tão violentadas, como a desembargadora Gardênia trouxe muito bem, né?
nesse sentido, eu fiquei pensando, por exemplo, né, na imagem da divulgação desse evento, né, que tem uma pessoa tentando acessar um banheiro ou outro, né, e como que isso dialoga com a possibilidade ou impossibilidade de algumas pessoas acessarem os espaços públicos. Né? Qual é o olhar ocidental sobre uma pessoa como eu, cuja atribuição de sexo, né, o sexo atribuído ao nascimento, no caso, se deu na órbita do masculino e que em algum momento de sua vida se identificou enquanto uma mulher, enquanto travesti. Né? A percepção ocidentalizada sobre esse meu corpo é de que talvez seja um homem vestido de mulher, né? E aí eu fiquei pensando, né, para fazer esse diálogo a partir da imagem da divulgação do evento, né? Como que a gente pode pensar sobre como os projetos coloniais apagam diversas maneiras de vivenciar o mundo. Quando uma mulher, quando legislações, como no contexto estadunidense, né, procuram inviabilizar que mulheres trans acessem banheiros e outros espaços divididos por gênero, para homens e mulheres, por exemplo, né? Como que isso impede e dificulta em escolas, em espaços de saúde, né? Em espaços universitários, em espaços educacionais em geral, impede que pessoas trans existam nesses espaços. Né? São muitos os casos, por exemplo, de pessoas trans que têm dificuldades no sistema urinário, né, por conta de ficarem privadas de acessar banheiros, porque senão pode acontecer alguma imagem similar, né, a da divulgação do evento. Né? Tipo, você tem uma pessoa que é lida enquanto homem tentando acessar um banheiro feminino. Quais são as restrições do nosso imaginário sobre as pessoas trans que nos fazem perceber que aquele corpo já é uma ameaça àquele espaço público? Quais são as formas, né, que os racismos, né, a desembargadora Gardênia também mencionou a segregação racial, o apartheid, né, e como que a gente constrói arquiteturas, espaços nesse mundo que podem produzir segregações, impedimentos e assim por diante. Então, quando eu penso nos projetos coloniais, eu quero pensar que não é uma mera questão de aprendermos sobre essa nova questão, sobre a questão de pessoas trans. Nossa, como são esses sujeitos extraterrestres e esquisitos, né? Que querem ser mulher, apesar da biologia dizer outra coisa, por exemplo. Né? É pensar, acho que nesse sentido, é a gente pensar como os projetos coloniais são projetos de extermínio, de genocídio, de homogeneização. Não é pensar que se trata de uma questão de ignorância per se. É uma questão de interesse. O interesse em apagamentos, ou seja, os projetos coloniais utilizaram, se a gente para usar termos mais contemporâneos, né, utilizaram as viadas, poc-poc, as sapatão, aquelas pessoas que tinham gêneros e sexualidades desviantes da norma cristã ocidental, para dizer, olha, a gente precisa civilizar essa gente. Essa gente tem comportamentos primitivos, não civilizados. Precisamos exterminá-las para que elas não sejam mais primitivas. Então, quando a gente pensa na questão da desumanização de pessoas trans, travestis, também a gente deve associar e situar isso numa história ampla de embranquecimento das nossas sociedades, da ideia de que só existem homens e mulheres, da ideia de que as categorias de homens e mulheres são mais acessíveis para homens e mulheres brancas heterossexuais, né, e assim por diante. Quais são as normas que nos fazem olhar para um outro e pressupor que esse outro é inferior ou esse outro é diferente de uma certa norma saudável, né? Então, acho que pensar nessa questão é pensar como os projetos coloniais não são meramente projetos de exploração econômica e política, mas também são projetos culturais, projetos de formação de imaginário. Era um pouco esse o primeiro ponto que eu queria pensar junto com vocês. Tá? Para aí passar para uma ideia, né, mais conceitual nesse sentido. Né?
quem é a população trans, travesti, não binária, não ocidental? Quando a gente pensa na população trans, né, acho que vem na nossa memória ocidental, no nosso imaginário ocidental, as categorias de homem trans e mulher trans. Né? Mulher trans, pensando naquela pessoa que foi designada do sexo masculino e que em algum momento da sua vida se identificou enquanto mulher. Né? Mulheres trans, eu me identifico enquanto uma mulher trans. E o homem trans, por sua vez, aquela pessoa que nasceu, foi olhada pela medicina ocidental como do sexo feminino, e a partir de algum momento da sua vida se auto-percebeu enquanto homem. Né? As pessoas travestis são muito, essa identidade é muito situada no contexto latino-americano. Né? E é importante, eu acho, né, para além da distinção que a desembargadora Gardenia trouxe, né, não necessariamente relacionar as identidades de pessoas trans ao seu desejo ou não por cirurgias, né, corporais, modificações corporais. No sentido específico de que há um componente político e histórico em como essas identidades se formam. A identidade de travesti, por exemplo, né, ela é muito situada no contexto latino-americano. Ela se afasta dos conceitos ocidentais de homem e mulher, no sentido estrito, embora muitas travestis, né, muitas travestis, né, estão dentro de um espectro feminino. Né? Mas é importante situá-las na história, por exemplo, da ditadura militar, cujas polícias militarizadas perseguiram ostensivamente travestis, porque não só elas eram pessoas de normas de gênero fora do normal, mas também porque muitas delas eram pobres, racializadas e prostitutas. Então a gente precisa situar essas questões de forma, né, abrangente, para a gente pensar como que nós, enquanto sociedades, produzimos não só transfobia, a aversão, o ódio, a abjeção em relação a pessoas trans, mas especialmente entre aquelas de nós, pessoas trans, que estamos na prostituição, que é uma questão muito delicada dentro dos feminismos, dentro dos movimentos sociais, dentro da nossa perspectiva como sociedade. Embora não seja crime tipificado, né, mas a gente criminaliza essas práticas muitas vezes. E as questões raciais, né, que no nosso contexto brasileiro são profundamente latentes. Identidades não binárias, né, para ir me aproximando do final. Identidades não binárias são fundamentalmente aquelas identidades que não se restringem às ideias de homem e mulher, que fluem entre esses dois pontos, ou que nem se importam com aproximar-se desses dois pontos. É um desafio enorme para nós, como sociedade profundamente binária e ocidental, compreender essas identidades. Não vou pretender isso nessa conversa breve nossa, mas sugiro a vocês pesquisarem, darem uma lida. Tem uma produção bacana sendo feita já por pessoas não binárias. E aqui, só para pensar brevemente também nas identidades de gênero não ocidentais, que é justamente essa referência, né, as várias formas, em várias sociedades e culturas humanas, que não necessariamente passam pela ideia de homens e mulheres, e nem mesmo de homens trans e mulheres trans. Vou pensar aqui nas múltiplas formas das comunidades indígenas brasileiras de perceberem gênero e sexualidade. Vou pensar nas pessoas dois espíritos, no contexto da América do Norte, que são várias formas de perceber transições de gênero, formas outras. Pessoas rígida, HIJRA, na Índia, no sul da Ásia. Pessoas Fa-Fa-Afini, no contexto do Pacífico. Então, é pensar que nem todas nós vivemos no mundo ocidentalizado. Eu, como pessoa que é parte asiática, né, parte japonesa, penso muito nisso. Né? A gente simplifica e ignora praticamente metade dessa população mundial, achando que é tudo igual do lado leste de lá, ou lado do Oriente. Né? A gente deixa de perceber uma riqueza muito grande. E eu tenho tentado me aproximar dessas ancestralidades também a partir, não sei, enquanto ateia mais empedernida, né? Talvez me aproximar de filosofias e reflexões budistas, entre outras vertentes, e também aproveito aqui, né, para dizer que eu fico muito feliz, assim, como pessoa, né, de poder dialogar em vários espaços de religiosidades, que não necessariamente são as minhas, mas que a gente possa construir outras coisas,
se afetar e assim por diante. Então, para fechar, estou com o tempo, tem alguns minutos? Oi? 5? Ah, massa, obrigada. Obrigada, Eliana. Então, finalmente, para pensar algumas possibilidades e impossibilidades de transformação, que são questões que têm me preocupado no meu processo de doutorado. Eu sou doutoranda, acho que alguém se adiantou e me colocou o título de doutora já, mas eu agradeço, espero que seja mesmo. Mas pensar algumas possibilidades de transformação onde as transgeneridades possam existir no círculo social, no mercado de trabalho formal, nas escolas, nos projetos sociais e assim por diante. Né? No Dinâmica Jurídica, por exemplo, né? Quando Viviane Vergueiro puder estar no meu RG, né? Isso vai significar um outro momento de acesso a espaços, né? Como acesso ao espaço à saúde, o acesso ao espaço da universidade e assim por diante, né? Que encontra vários limites hoje. O decreto de nome social, que também foi mencionado pela desembargadora Gardênia, foi muito importante para que eu pudesse existir como Viviane, ao menos em alguns espaços. Essa é a questão do nome social, né? Que mesmo quando você não tem alterado seu documento oficial, que naquele espaço, Viviane Vergueiro é reconhecida. Porque acreditamos que pessoas trans têm dificuldades jurídicas de acessar esse direito e, portanto, Viviane pode ser reconhecida, apesar de não ter isso nos documentos dela. É o que a Universidade Federal da Bahia fez. É o que, em âmbito nacional, nós temos colocado pelo decreto presidencial, entre outras instituições como o SUS. Né? Mas é pensar, particularmente, com a decisão do STF e, pensando isso como legislação, nas leis de identidade de gênero também, como, né, horizonte político, para que a gente possa alterar nossos documentos no cartório sem nenhum tipo de exigência. Muitas violências foram e são até cometidas mundo afora por conta disso. Requisições de que pessoas trans sejam esterilizadas para que possam acessar o seu nome e seu gênero. Né? Perícias invasivas já pedidas em ações judiciais, por parte do Ministério Público, por parte de juízes também. Né? O caso de Roberta Close, por exemplo, né, que é famosa no imaginário brasileiro, é muito emblemático sobre isso. Ela foi alterar o nome dela lá pelos idos de 2005, se eu não me engano, com um processo que foi longuíssimo. Né? Então, é pensar a alocação nas prisões e outros espaços segregados por gênero. Né? Como que a gente enfrenta a população trans enfrenta diversos tipos de violência por não ter respeitado a sua identidade de gênero nesses espaços. E as legislações sobre o uso de espaços públicos. Acho que essas são questões, né, importantes. Nos aspectos psicológicos, eu queria enfatizar aqui, né, uma questão que a gente teve, um desenvolvimento recente, que foi a promulgação, a divulgação da nova classificação internacional de doenças, a CID-11, né, onde nela as condições relacionadas a pessoas trans não mais figuram entre os transtornos mentais e de comportamento. Né? Então, esse é um avanço que é por parte de profissionais e ativistas, né? No sentido de a gente pensar como que a gente vai se relacionar com essa população, não mais com a ideia de que ela tem um transtorno mental intrinsecamente. Ela pode sim ter demandas de saúde mental, mas não pela sua identidade de gênero em si. Esse é um deslocamento, né? É um repensamento, e como que a gente vai lidar com isso nos diversos campos de saber. E resoluções como a do Conselho Federal de Psicologia, desse ano também, a 01/2018, que também versa sobre, né, as terapias de reversão e como elas não são compatíveis com, né, o exercício da psicologia. Para fechar, desculpem se eu passei um pouquinho o tempo, desculpe, doutora Eliana, pensar, né, em termos espirituais, né, enquanto pesquisadora, enquanto pessoa no mundo, eu fico, muitas vezes, oscilo entre a desesperança e a esperança de que a gente possa transformar as coisas. Né? O mundo é cheio de cooptações, o mundo capitalista se apropria, inclusive, da nossa visibilidade LGBT, por exemplo. E eu gosto muito de pensar, né, estando aqui, nessa presença, e que a gente possa ampliar redes, que a gente possa inspirar, nos inspirarmos entre nós, nos diálogos e tudo mais,
para pensar que eu não precise, ou outras gerações não precisem passar por suas infâncias, por suas vidas, né, com dilemas, com violências, com cerceamentos que eu, enquanto pessoa parte branca, de classe média, do interior de São Paulo, não passei, mas que nesses processos de pesquisa, né, são questões que me afetam muito. Pensar que muitas potências humanas, muitas de nós aqui, ao não termos a condição de percebermos nossos corpos, nossas existências como valiosas, e não falo só de pessoas trans, né? Não somos só pessoas trans que alteramos nossos corpos, que podemos detestar nossos corpos, né? Nós não nos definimos só por isso. Mas é pensar como que esse mundo que produz tanto ódio em relação a nós mesmos, né, para vender produtos e serviços, como que a gente pode subverter um pouco esse mundo e pensar em outras maneiras a gente conseguir existir e coexistir. Espero ter contribuído de alguma forma, espero que a gente possa conversar em outros momentos, para além desse curto espaço aqui. E agradeço mais uma vez, celebrando esse núcleo jurídico e esse espaço que, né, se dispôs a me ouvir também. E vamos aí, seguindo nas lutas. Muito obrigada. Vem não. Obrigada, Viviane, pela magistral palestra e que traz uma visão muito importante sobre o tema de maneira aprofundada e trazendo, inclusive, a sua história, a sua intimidade. Em seguida, passamos a palavra a Adenauer, que vai aqui abrilhantar o evento com a sua visão espiritual, espiritualista e espírita sobre a transgeneridade. Boa noite. É para mim um grande prazer estar falando aqui, sobretudo sobre esse tema, cuja discussão iniciamos no final dos anos 80. Alguns aqui não haviam nascido quando conversávamos sobre esta questão dentro do seguinte modelo. Há uma questão no Livro dos Espíritos, aqui lida, cuja resposta me intrigou bastante. Eu tinha lido a pergunta no final dos anos 70 e no final dos anos 80 eu comecei a questionar a resposta. É a pergunta número 200. Tem sexo os espíritos? E a leitura da maioria é não, mas a resposta é sim. E isso me intrigou. É sim. Porque quando você responde, não como entendeis, portanto, é sim de uma forma não compreendida. E foi exatamente no final dos anos... Mas eu não lhe perguntei nada. Por que o telefone quer falar comigo agora? Eu pensei que era um desencarnado. Tomei um susto assim. No final dos anos 80, então, conversando sobre o assunto com um amigo, em que discutíamos em profundidade o Livro dos Espíritos, eu disse a ele que, se eu fosse Deus, eu não faria 2 gêneros, ou 2 sexos, ou qualquer que fosse
a classificação ou a designação. Eu faria 200. Era isso que eu dizia na época. Eu faria 200, porque não é possível que se enclausure o espírito em tão rudimentar corpo, em tão simplório corpo. E conversávamos não com o nome de transgeneridade. Era o absurdo do enrijecimento da manifestação do Espírito. E aí surge o que trago para vocês sobre o paradigma espiritual da questão é: de quem estamos falando? Quem é o sujeito que nós estamos falando? Não me refiro à designação ao nascer, nem à anatomia do seu corpo. A questão é: quem é o sujeito? O sujeito é um ser espiritual. Nós, bilhões de espíritos encarnados e mais bilhões de espíritos desencarnados. Nós estamos falando do ser espiritual. Então vamos definir esse sujeito antes de falar em gênero, em anatomia, em sexualidade, ou qualquer que seja o campo de manifestação desse sujeito. O ser espiritual, ele tem uma singularidade, e para ser mais enfático, ele é uma singularidade. Você é uma singularidade, eu sou outra. Eu sou uma singularidade. Bilhões de pessoas são singularidades. Desiguais. Se é uma coisa fantástica que existe no espírito, é a desigualdade. Somos desiguais porque somos singularidades. O espírito é cada um, uma singularidade. A adjetivação que se queira dar é uma tentativa de classificação, de colocar numa moldura, de definir para incluir numa categoria. Mas, na realidade, o ser espiritual é único. Se olharmos por esse ângulo, então você vai dizer: cada pessoa, cada singularidade, cada espírito, cada ser espiritual tem um sexo próprio. Cada ser espiritual tem um sexo próprio. O que é você? Homem, mulher? Não, peraí. Não vamos descer esse nível. Vamos ao nível do espírito. O espírito, ele tem a sua forma de manifestar, qualquer que seja a direção, a dimensão, o campo, o interesse. Um deles é a afetividade. Dito isto, imagine você que agora me ouve, seja pela internet, seja presencial, que foi enquadrado numa cultura que se pautou pelo biológico, que se pautou pelo predomínio da força e do poder. E hoje você se descobre diferente. A transgeneridade, portanto, é um campo novo de manifestação do espírito.
um campo novo de manifestação do Espírito. Definir um gênero é limitar, mas que é direito do Espírito se quer definir um gênero, mas é direito do Espírito, se quiser, também não definir qualquer categoria, gênero ou classificação. O Espírito é um ser autônomo, livre para dizer de que forma quer se representar, seja pelo corpo ou por outra forma de se apresentar. Bom, mas nós temos leis, nós temos a cultura, mas eu não estou me referindo a leis e a cultura, até porque não sou da área jurídica, eu sou um psicólogo. E olhando pelo lado espiritual, o psicólogo se pergunta, quem é o sujeito? O sujeito não é o biológico. O sujeito contempla aspectos psíquicos relacionados a desejo, relacionados a tendências, motivações, características que dizem respeito à construção de identidades sociais. Pelo lado espiritual, um sujeito que possui milhares de encarnações masculinas, femininas e outras, a depender das experiências vividas neste ou naquele corpo. Esse é o sujeito aí dentro. Não é o sujeito que se apresenta aqui fora. Olhe para esse sujeito não apenas pelo aspecto físico, qualquer que seja ele. Agora imaginem um criador que não fez uma pessoa igual a outra. Imagine. Deus não fez clones. Deus, ou qualquer que seja o nome que você queira dar ao fato gerador da vida. Não fez clones. Razão pela qual olhar a criatura à imagem e semelhança de Deus nos obriga a pensar que Deus tem múltiplas faces. Múltiplas faces. Não podemos olhar, se a análise for baseada na semelhança, não podemos olhar como se Deus fosse uma unidade. Não me refiro a ser único, a uma unidade. Deus é a diversidade. Por quê? Porque só existem singularidades. Se é a semelhança, não pode haver unidade na percepção do divino. Inserimos esse tema nas discussões da ULI, Universidade Livre do Espírito, aqui do Centro Espírita Harmonia, que hoje conta com mais ou menos 1.500 alunos estudando, discutindo espiritismo. Inserimos esse tema, transgeneridade. Fizemos no mês passado um seminário Reencarnação e Transgeneridade, exatamente pela percepção de que nós estamos lidando com pessoas, com espíritos autônomos, cuja representação psíquica ou física lhe é de direito. Não nos cabe estabelecer que uma pessoa é do gênero A,
ou do gênero B, ou do gênero C, ou sem gênero, por um olhar pessoal, mas sim pelo que o sujeito construiu como sendo a sua melhor representação. Temos uma visão espiritual da pessoa encarnada como um mistério. O ser humano é um mistério. O ser humano não é branco, não é preto, não é amarelo, nem é cor-de-rosa, não é homem, não é mulher, não é gay, não é isto, não é aquilo. Você é uma singularidade cujo encanto é exatamente a impossibilidade de alguém dizer quem ou o que você é. Porque se alguém lhe classificar, pode dizer assim, você não me conhece. Pode dizer. Porque qualquer classificação é um limite. Felizmente, o pós-guerra, pelo menos no Ocidente, se permitiu a construção desse campo da transgeneridade, cujas ideias não são novas, né? Estão se formatando com uma nova nomenclatura. Mas nós estamos avançando para que o Espírito se apresente como ele quer, como ele gosta, como lhe apraz. E aí vem uma outra questão. Como eu me relaciono com o outro afetivamente? Eu preciso enxergar o outro como alguém que tem o mesmo mistério. A ideia do par, a ideia do casal, ela só pode ser pensada numericamente, mas não como polaridades. Porque se a gente vai para a polaridade, vamos estabelecer limites para o acasalamento. Não há essa necessidade de um ser de um polo, o outro ser do outro. Estamos novamente restringindo. Eu me relaciono com alguém com o qual há uma conexão, há uma sintonia, há uma proximidade psíquica, espiritual, e que juntos vamos desenvolver a possibilidade de crescimento por experiências que vamos viver em conjunto. Então, quando vocês virem um casal, não se pergunte quem é o homem, quem é a mulher. Isso é atraso. Não existe isso. São duas pessoas, melhor dizendo, dois espíritos que estão num processo de relacionamento para crescimento mútuo. Essa é a visão pelo lado espiritual. Não há homens ou mulheres, a não ser se assim esses espíritos se adjetivam. Não é um substantivo, não há adjetivo. Se assim se consideram. A aceitação não deveria ser do outro. A aceitação deveria ser de si mesmo. Quem eu sou, como me defino, não posso definir o outro. Não posso definir o outro. Não tenho o direito de definir o outro. Então, eu tenho que aceitar-me e assim me declarar. Porque o direito do outro não deve ser aceito, não. É inquestionável. Não tem que haver tolerância. É dignidade do outro. Isso não se questiona. Aceite-se, aceite você nesse universo interior, nesse mar, nesse oceano em que você tentou se classificar, se definir
por medo de se perder na sua singularidade. Saia, não tenha medo não. Não tenha medo de descobrir que você não é o que você pensava, que todo mundo dizia que você era. Porque na realidade você não é nada disso. Você é uma singularidade. Pensemos nisso. Parabéns ao Núcleo Jurídico da Fundação Lar Harmonia. Obrigado. Agradecemos aqui, mais uma vez, a lição de Adenauer. Somos desiguais porque somos uma singularidade. E esperamos que possamos realmente colocar em prática isso. A plateia trouxe várias perguntas aqui que não vão poder ser lidas, não vão poder ser respondidas todas. Mas há aqui existem aqui perguntas repetidas para a Viviane, querendo maior explicação e diferenciação entre identidade de gênero e opção sexual. E muitos agradecimentos pela sua palestra. Você pode responder? Claro. Bom, obrigada, gente. Fico feliz com os agradecimentos. E, bom, as questões de identidade de gênero e orientação sexual são muito entrelaçadas entre si, né? Utilizamos em vários campos de saber uma distinção entre essas duas esferas, até para pensar o acesso a direitos, algumas questões específicas, né? Mas eu vou nesse sentido de pensar essas singularidades como não podendo ser encaixadas necessariamente em rótulos, mas às vezes são rótulos necessários para alguns campos de saber, como o campo jurídico, o campo institucional de direitos humanos, por exemplo, né? Onde se usa muito essa nomenclatura de identidade de gênero e orientação sexual, né? Muitos ativistas têm se afastado da ideia de opção sexual, mas é um debate que eu não vou entrar agora, assim, né? A questão das sexualidades ou orientações sexuais, fundamentalmente tem a ver com aquele outro sujeito, aquela outra pessoa, aquele outro espírito, pelo qual eu me interesso de forma afetiva ou sexual, né? Nos termos, nos rótulos, nas caixas que a gente tem disponíveis, mais ou menos hoje, né? A gente pensa a heterossexualidade, né, como sendo aquela questão né, do papai e mamãe, da oposição homem e mulher e da atração de uma pessoa por alguém do gênero oposto, considerando esses dois gêneros, né? A homossexualidade como as interações, atrações entre ou dois homens ou duas mulheres. A bissexualidade como, né, a atração por pessoas de outro gênero, do mesmo gênero ou de outros gêneros. E a assexualidade, ou um campo de assexualidades, onde as pessoas têm diferenças também na sua intensidade de atração sexual. Muitas vezes a gente pressupõe as pessoas como tendo, né, necessariamente atração sexual, e não necessariamente isso é verdade, né? Então, é um campo aí interessante para a gente pensar. O campo onde a transgeneridade se inclui é o campo das identidades de gênero, que tem a ver com essa dimensão existencial, espiritual, localização sociocultural das pessoas enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto pessoas travestis, pessoas não binárias e assim por diante, né? Fundamentalmente tem a ver com isso, e não necessariamente isso tem a ver com a forma como nós fomos designadas no nascimento. Isso pode extrapolar aquela denominação do médico sexo masculino, sexo feminino, né? E basicamente é isso, as formas como nós nos identificamos em sociedade, né, como homens e mulheres ou outras identidades, tá? Obrigada. Obrigada, Viviane. Aqui também, há aqui duas perguntas para a Adenauer, e que eu vou fazer aqui juntas. Uma é com relação às crianças, Adenauer. Como os pais devem se comportar em relação à transgeneralidade ou à tendência sexual de uma criança quando percebe
que foge à sua identidade biológica. E a outra pergunta é se você acredita que pessoas lésbicas, bissexuais e gays ou trans têm missão de mostrar à sociedade que essa pluralidade, essa obrigatoriedade de respeitar o outro? Bom, primeiro corrigir que não é transgeneralidade, Perdão. é transgeneridade, né? Segundo, começar a entender que o espírito reencarna e desde cedo ele vai revelando a sua identidade. E chamo de identidade o aspecto psíquico, não o aspecto físico, né? A identidade psíquica, ela é muito mais complexa e diversa do que o comportamento pode definir. Cabe aos pais começar a enxergar os seus filhos primeiro como espíritos e não apenas como crianças. Enxergar espíritos, são pessoas cujo corpo tem limites para manifestar a sua potencialidade. Está ali um ser tão autônomo e adulto como qualquer outro. Apenas há limites na sua consciência. A córtex cerebral ainda não tem a maturidade, os elementos de informação para a manifestação das suas características psíquicas, né? Está ali em branco praticamente para ir absorvendo novas informações e formar uma identidade pessoal. Então, o primeiro olhar é o olhar psíquico, né? Enxergar que ali está um espírito. Cabe mais aos pais aprender do que doutrinar. Se são espíritos que estão retornando para um novo começo, para um recomeço, trazendo muito provavelmente, na sua grande maioria, uma bagagem maior do que a dos pais, né? Então, o enquadre, o limite, a tentativa de conformidade, o tiro pode sair pela culatra. Melhor seria uma percepção, uma escuta, uma observação, e não estabelecer que é deste ou daquele gênero. Recentemente, isso tem uma semana, eu estive lá nos Estados Unidos e conversando com uma amiga minha que é mãe de uma transgênero, melhor dizendo, de um homem trans. E conversamos, ela está me ouvindo, conversamos muito sobre esse assunto e eu questionei como foi para ela o acompanhamento desta filho. Quando é que surgiu a percepção de que ali estava um homem trans? Ela, inclusive, faz doutorado, ela é psicóloga lá nos Estados Unidos e faz doutorado nessa área de transgeneridade. E ela me disse, Adenauer, eu notei desde cedo que minha filha era um espírito, embora ela não era espírita. Eu notei que ali estava um ser mais adulto do que a criança que eu enxergava. Mas só a pessoa em questão, ela tem, se eu não estou enganado, 21 anos. Ela notou, não, tem 2 anos, que ela notou, porque foi verbalizado para ela, que ela não era uma mulher. De tal maneira que não é simples você identificar uma criança trans ou a identidade hetero-homo-afetiva de uma pessoa desde cedo. Mas quando isso for detectável, identificado, há que respeitar. O problema é que nossa cultura tende a bloquear. Hoje, nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, são reconhecidos 31 gêneros.
31. Você tem o direito de colocar no seu documento de identidade 31. Eu fiquei procurando, eu conheço 11, mas 31 é muito. E eu me lembrei dos 200 tipos que eu falava na década de 80, os 200, lá 31. Legalmente reconhecidos. Os pais lá respeitam estas características psíquicas dos seus filhos que estão renascendo. Aqui a nossa cultura ainda é bloqueadora, ainda limita. Os pais não têm muita habilidade para lidar com isso, têm medo, têm receio de estar causando um transtorno psíquico aos seus filhos sem saberem que são espíritos. Então, eu aconselho aos pais que talvez tenham dúvidas, que procurem pessoas especializadas. Deve existir em Salvador, não sei, talvez Viviane conheça, alguma entidade que lide com isso. Talvez o próprio Conselho de Psicologia possa dar uma orientação a quem procurar. Eu sei que na UFBA, quando eu me formei, tinha um núcleo de estudos, como era o nome, Anderson? Núcleo de Estudos Femininos, não. Estudos de Gênero, se eu não me engano. O NEM, né? É o NEM, né? Não sei se o NEM pode ser um ponto de apoio para quem tem a necessidade de educar seus filhos segundo esse respeito às suas características psíquicas. Né? Eu queria aqui também ver uma pergunta para a doutora Gardênia acerca da eliminação da necessidade da classificação por gênero, se não seria um bom começo. Aqui, doutora Gardênia, eu faço uma observação que, quando eu cheguei aqui em Salvador, em 2003, eu acompanhei um procedimento no Ministério Público de uma pessoa, um homem, era identificado como homem no campo jurídico, mas ele nasceu com genitália ambígua. Então, ele tinha a formação ele tinha a formação dos órgãos masculinos e tinha também feminino. E, no decorrer da vida, ele se mostrou feminino. Mas ele era registrado, tinha o seu nome, e foi uma pessoa que foi encaminhada ao Ministério Público pela assistência social de um hospital daqui de Salvador, porque já tinha tentado suicídio por 4 vezes e sobrevivido. E tinha sofrido muito por conta disso, iniciou-se um procedimento, até acompanhado no Hospital das Clínicas, mas essa pessoa desapareceu, porque o processo já demorava quase 2 anos, porque ela tinha que passar por vários médicos, por psicólogos, por sociólogos, por a aproximação com a família, e diante de toda essa burocracia e sofrimento, essa pessoa acabou desaparecendo. E não concluímos esse processo, pelo menos naquele ano de 2003, porque logo depois eu saí desse setor. Então, como a justiça vê todas essas etapas e dificuldades e burocracia, não só com relação à mudança do nome, hoje com essa nova lei, que pode-se mudar o nome sem fazer a cirurgia para a transgenitalização. Mas toda a facilidade que se pode dar e respeito a essa pessoa de não passar por tantos procedimentos invasivos, como a justiça vê toda essa situação, doutora? Olha, eu particularmente vejo, e acredito que a maioria de meus colegas veem, que seja um grande avanço. Essa decisão do Supremo deste ano, altamente recente, é magnífica. Porque o ano passado, nós tivemos na nossa Câmara uma discussão em um recurso sobre a necessidade ou não de se fazer, do interessado fazer a cirurgia de transgenitalização para obter o seu nome, a modificação de seu nome e de seu gênero no registro civil. O ano passado. Eu me recordo que o relator trouxe um voto
onde ele acreditava que devesse se submeter o interessado a essa cirurgia, o voto dele foi vencido, eu mesmo voltei contra, o outro colega também, dizendo que não era necessário. Veja, poucos meses depois, o Supremo decide que não é. Nem somente é necessário a cirurgia de transgenitalização, como também não é necessário demonstrar que está fazendo nenhum tratamento, de laudos periciais, como a Viviane falou. Não precisa nada disso. Basta ter diligências documentais para que a pessoa comprove que realmente não está querendo digamos, utilizar-se desta decisão para outros fins. Mas a pergunta foi sobre a necessidade de não haver gênero, pelo que eu entendi, no registro civil. Seria outro grande passo. Não a inexistência de gênero, porque todos nós temos que ter um no registro de nascimento. Mas em outros países, como a Austrália, por exemplo, existe é admitido o sexo X, que seria o intersexual. Eu já fiz uma palestra aqui sobre intersexualidade. O exemplo que a doutora trouxe aqui foi de uma pessoa hermafrodita. Então, esta pessoa é um tipo de intersexual. Existem vários outros tipos. Então, muitas pessoas não veem a necessidade de serem homens ou mulheres. Então, pleiteiam que seja um outro terceiro sexo, ou aquele não exatamente definido pela parte biológica. E em outros países já existe esta possibilidade. Aqui, no Brasil, vai ser muito difícil isso, porque está na nossa Constituição homem e mulher. Então, seria necessário alterar a Constituição Federal para que isto pudesse existir, o terceiro sexo, ou alterar a tal ponto que não precisasse nenhum. Então, por enquanto, como nós temos na Constituição homem e mulher como gênero, temos que lidar com esta realidade através de decisões que possam atender o interesse de todos. Dos homens, das mulheres, dos transgêneros, dos bissexuais, dos transexuais, dos travestis e de várias outras denominações que eu até desconheço, porque existem várias categorias, digamos, de transgêneros. É muito amplo. É muito amplo. O que existe na Califórnia é fantástico, porque a Califórnia é considerada um estado altamente avançado neste setor. E não são os Estados Unidos todos, mas a Califórnia, sim. Acho que, tomara que eu tenha atendido a dúvida da pessoa. Bem, então, diante de tudo aqui que foi explanado, dessas brilhantes apresentações, espero que todas as pessoas aqui presentes estejam satisfeitas, mais esclarecidas. E na oportunidade, eu agradeço a oportunidade que foi dada de trazer, de participar desse momento e trazer esse tema aqui à discussão, trazer a visibilidade. E devolvo a palavra aos mestres de cerimônia. Convidamos a Adenauer Novaes para, em nome da Fundação La Harmonia, entregar uma pequena lembrança aos palestrantes. Você não tem. Obrigada. Muito obrigada. E parabéns. Para você.
passo a palavra aqui rapidamente ao presidente do tribunal. Boa noite a todos. Meu nome é Gesivaldo Brito. Eu estava dizendo que eu não fazia jus ao brinde porque eu não fui palestrante. Né? Acompanhei aqui, entendeu? Embevecido, entendeu? Extasiado com essas palestras, esses esclarecimentos. Eu nunca tinha sobre esses assuntos tão palpitantes. Mas, outro dia, eu comentando com uma pessoa que trabalha comigo, que é espírita, eu brincando com ela, disse, olha, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Todos nós somos iguais. Existe masculino, feminino, de qualquer outra coisa, todos somos iguais, todos somos seres humanos. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sapiência, nos criou a todos e nos deu uma coisa que a gente procura, pelo menos no dia a dia, aplicar. É o amor. Nós temos o direito, não o direito, o dever de amar a todos com a mesma intensidade. Eu não consigo, pessoalmente, distinguir um ser do outro, qualquer que seja a sua orientação, qualquer que seja o seu desejo. Até porque a nossa Constituição diz todos são iguais perante a lei na medida das suas desigualdades. É uma coisa muito profunda, entendeu? Talvez quem tenha escrito isso tenha tido uma formação espírita. Eu tive uma formação católica, mas hoje eu cheguei a um nível mais elevado. Hoje eu me digo cristão, eu sou cristão. Então, eu também, um exemplo simples que aconteceu comigo, uma garotinha, uma mocinha, ela foi batizada com o nome de Madalena. E ela não gostava do nome Madalena. Não era uma transgênero, nada. Ela queria mudar o nome para Mariana. E com nós juízes, quando nós começamos as nossas carreiras, eu mesmo há mais de 36 anos na magistratura, o mais velho, dentre os nossos colegas aqui, entendeu? A gente aprendia que o prenome era imutável. Era delicado mudar o prenome de uma pessoa, né? Mas ela disse, não, eu não me sinto bem sendo chamada de Madalena. Eu quero ser Mariana. Eu cheguei até a conversar com minha esposa e disse, eu acho meio impossível, juízes. Você veja quanto você está atrasado, mesmo em direito. E ela conseguiu mudar o nome para Mariana. E ela hoje faz questão de ser chamada Mariana. Coisa simples, não é verdade? Mas foi de uma profundidade muito grande para mim e aquilo me marcou. Porque os senhores talvez não saibam, a lei é estática, é como um poste. Mas o direito é dinâmico. O direito, os operadores do direito, nós, operadores, advogados, magistrados, e eu digo, porque a justiça, quando eu falo justiça, ela engloba, é tão complexa, tão abrangente, que ela não vale de os operadores do direito. Nós nos valemos dos psicólogos, dos sociólogos, nós nos valemos de todas as lições possíveis para decidir uma questão. E eu aprendi na minha vida de magistratura, que ela se vão há mais de 36 anos, também fui do Ministério Público e também tive uma parte da minha vida no militarismo.
e aprendi que tudo aquilo a gente tem que fazer com amor e com vontade de fazer, de acertar. Então, cabe a nós, a sociedade, essa sociedade, cada um de nós, fazer com que essa lei não fique um poste, que ela tenha novas interpretações, novas visões, novas ópticas. Porque muitas vezes eu enxergo uma coisa de uma maneira, mas a pessoa que trabalha comigo, meu assessor, meus colegas, meus amigos, enxergam de outra maneira. Aí a gente chega assim e diz, a justiça é meia complexa. E é realmente. E muitas vezes me entristece quando eu vejo assim, a justiça é uma caixa preta. Mas não é. É de uma liberdade total quando nós nos reunimos, não é isso, doutora Cíntia, desembargadora Cíntia? Reunimos numa sessão para julgar, desembargadora Gardênia. Nós ouvimos lições e mais lições de colegas mais experientes, mais vividos e que estudam com afinco aqueles assuntos. Por certo, entendeu? Vários colegas nossos, entendeu? Buscam aplicar o melhor direito a cada caso. Não é a lei em si que é falha. A lei, ela sempre tem uma razão de ser. Somos nós que temos que interpretá-la da melhor maneira de ser. Como diz assim, hoje eu estou convencido que realmente nós somos espíritos, né? Espíritos vivendo uma experiência humana. Quase. Mas é uma verdade mesmo. Eu tenho uma assessora que eu conheço desde 16 anos, é a minha chefa lá, que ela é espírita e todo dia ela me vem com uma mensagenzinha e tal. Eu não sou uma caixa preta, eu não sou uma caixa fechada. Eu recebo influências. Eu vejo os colegas do quilate, do nosso desembargador Augusto Lima Bispo, da desembargadora Cíntia, desembargadora Gardênia, pessoas maravilhosas, pessoas que querem o bem das pessoas, pessoas que fazem o bem das pessoas diariamente. Nós procuramos, não digo que fazemos o bem toda vez, mas nós fazemos o bem quase que diariamente, todos os dias da nossa existência. E eu comecei minha vida também no Ministério Público. E eu peço desculpa aos senhores de eu ter ultrapassado os 2 minutos que a nossa doutora aqui me concedeu, mas agora eu faço jus à homenagem. Muito obrigado a todos os senhores. Disponham.